Olá, seja bem-vindo. Hoje é quinta-feira, dia 24 de fevereiro. Bom dia para você que nos acompanha. Agora são 9 horas e 12 minutos da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. E a gente começa trazendo os números da pandemia aqui no município. Segundo a última atualização divulgada pela Secretaria de Saúde, foram registrados até o momento 31.285 casos de Covid-19. Desse total, 29.714 pessoas já se recuperaram e ainda aguardam o resultado do exame 9.978 pessoas. Já são 880 vítimas da doença. Em relação ao tratamento hospitalar, são 30 pessoas internadas. Dos casos confirmados, são 20 internações, sendo 11 em UTI. E dos casos suspeitos, são 10 internadas e até o momento 4 permanecem na UTI. Somados, os números representam 44% de ocupação em leitos de UTI e 26% em leitos de enfermaria. Sobre a vacinação, já foram 499.286 doses aplicadas, ou seja, 89% da população geral tomou a primeira dose da vacina, 80% da população já completou o esquema vacinal com primeira e segunda doses ou dose única e outras 106.209 pessoas receberam a dose reforço. Lembrando que as informações são disponibilizadas diariamente nos canais oficiais da Prefeitura e aqui também no Bom Dia Jacareí. Hoje nós estamos recebendo o vereador Hernani Barreto, do Republicanos, e eu quero lembrar você que pode participar também através das nossas redes sociais. É só você participar ou mandar a sua pergunta que eu apresento aqui para o vereador Hernani Barreto. Bom dia, vereador. Bom dia, Cibele. Quero cumprimentar você que nessa manhã está nos acompanhando. É sempre uma alegria estar falando aqui para a população de Jacareí um pouco sobre o nosso trabalho, né? Uma rotina muito intensa e as coisas acontecendo diariamente. Hoje não é um dia que a gente possa comemorar muito, até devido à invasão da Rússia na Ucrânia, então a gente pede a Deus que ilumine os governantes, que dê sabedoria para que isso acabe o quanto antes. Vereador, o vereador Hernani Barreto também é servidor público, já trabalha há quantos anos aqui como no serviço público, vereador? Olha, eu estou há 22 anos, estou indo para 23 anos de serviço público. Eu entrei como estagiário, né? E passei nesse concurso em 2008. Eu sou analista de benefícios do Instituto de Previdência, cuido de pensões e aposentadorias exclusiva do servidor público municipal. São aproximadamente 4.000 servidores hoje. Então já está aí há quase 23 anos de olho na cidade, por dentro daquilo que acontece em Jacareí. Com certeza. Eu sou nascido e criado aqui, né, Sibeli? Então, é a terra que eu escolhi para criar minhas filhas. Sou muito feliz com tudo que eu faço, tento buscar sempre o meu melhor. Temos falhas, ninguém é perfeito, só Deus, mas na medida do possível estou satisfeito com aquilo que a gente tem visto. Vereador, faz uma análise para a gente de como foi o ano de 2021 durante o seu mandato. Olha, Sibeli, eu que estive aqui na Câmara de 2013 a 2016, e aí houve uma lacuna, eu não venci as eleições em 2016 por 12 votos, né? Então eu fiquei 4 anos distante. Confesso que foi difícil para mim, mas foi talvez a maior vitória que eu tive como pessoa. É a chamada resiliência, a gente se reestrutura, a gente corrige rotas, eu pude avaliar o meu próprio comportamento, é uma autoanálise e chego em 2020, venço as eleições, já com uma visão completamente diferente, antenado em tecnologia, na mudança de comportamento do munícipe, porque o acesso hoje do munícipe para com o vereador, ele é muito mais ágil. Antigamente, em 2013, a gente não tinha o WhatsApp, por exemplo. Hoje não, hoje você tem um problema na cidade, é um organismo vivo, tem problema a todo instante, o cidadão ele já te aciona e eu não me incomodo. Eu escolhi isso para a minha vida, então eu me preparei para estar aqui. Então eu sou advogado, fiz 2 pós-graduações, uma especialização em gestão pública, então eu me preparei. É lógico que a gente tem altos e baixos no aspecto emocional. Tem dia que você
tem muitos problemas e você não consegue resolver todos, aquilo te afeta, né? Eu posso me considerar um pouquinho mais emotivo do que racional e eu tento equilibrar um pouco isso, que é importante também para a nossa vida. Vereador, você falou sobre esse período, esses 4 anos de resiliência, que você teve que tomar um distanciamento e olhar a política do lado assim, de quem não está fazendo parte dela, mas que, como um munícipe encararia. Quais as avaliações que você tira? Você, naquela época, no seu primeiro mandato, você fazia parte do PT, se não me engano. Isso. O que você avalia que foram pontos positivos e negativos que a administração do PT deixou e quais os pontos positivos e negativos que a avaliação atual do PSDB deixa? Olha, a gente tem que pegar os mandatos como um todo. No entanto, a gente não pode deixar de considerar que foram mandatos consecutivos. Então você pega o Marco Aurélio, que teve 2 mandatos. Então a gente fala de 8 anos, depois 8 anos do Hamilton e agora um outro bloco que o Isaías está tendo a oportunidade, mais 8 anos. No primeiro período, que foi do Marco Aurélio, a administração eu acompanhei bem de perto, porque eu já estava antes, na época do BSL, eu já era estagiário, então eu já acompanhava um pouquinho, trabalhava no jurídico e já sabia o que estava acontecendo. A prefeitura estava falida, não tinha computadores, não tinha veículos, equipamentos, o número de servidores, para você ter uma noção, a gente tinha um número inferior a 2.000 funcionários públicos. Como que você vai atender uma cidade desse tamanho? Jacareí está entre as 100 maiores cidades do país. Nós temos hoje 235 mil habitantes. Então, o prefeito, na ocasião, teve que se desdobrar para conseguir empréstimos, financiamento, para conseguir motivar o servidor e colocar a máquina pública para andar. O Hamilton já pega, num outro período, uma situação mais confortável, que aí nós tivemos um avanço. E são os números, não é o Hernani que fala, os números apontam. Se nós tínhamos um orçamento público de aproximadamente 380, 400 milhões e você passa para quase 1 bi, é porque algo de positivo foi feito, inclusive com investimento em equipamentos públicos. Eu cito aqui os Educa Mais, eu posso aqui citar o Parque da Cidade. São coisas visíveis, tá? E agora o prefeito Isaías assume, né, no mandato passado, já com um modelo um pouquinho diferente. Eu acredito que dentro desse aspecto que você me pede para apontar de negativo, eu coloco como o social e o trânsito hoje, que são talvez os 2 calcanhares de Aquiles aí da administração. E falo do social porque juntou com a questão da pandemia. Se nós colocarmos hoje a Secretaria de Esportes em pauta, a gente não consegue ver um projeto que hoje atrai a população a ponto de trazer qualidade de vida por uma atividade física promovida pelo poder público. Hoje você não consegue enxergar isso com clareza. Então a gente tem essa deficiência e dentro do social ainda você vê um número de moradores de rua que tem aumentado. A gente tem incrementos aí para a gente poder até discutir. O desemprego aumentou com a pandemia, aumentou, mas eu acho que a gente tem que se precaver. Não dá para esperar o problema acontecer para depois você tomar uma decisão. Eu acho que tudo isso era possível ter visualizado e buscado parcerias e juntado secretarias. Você pega assistência social, tinha que se aproximar um pouco mais do desenvolvimento econômico. Para pegar esse pai, mãe de família, logo no primeiro instante, olha, qual é o motivo? Ah, o motivo é o desemprego? Tem empate, vamos tentar motivar. Não estamos falando aqui que nós vamos conseguir, mas a atenção já é fundamental para que a pessoa tenha uma tranquilidade espiritual e emocional a ponto de poder dar passos para frente.
Falando nisso, todo vereador pode fazer as suas indicações, né, em relação às emendas impositivas. Quais foram as suas maiores destinações, vereador? Olha, nós estamos falando aqui de mais de R$500 mil, mais de R$500 mil. Né? Então, eu foquei bastante. A gente tem que dividir, a metade obrigatoriamente vai para a saúde e a outra metade você pode escolher entidades. Então eu destinei grande parte para o esporte e algumas entidades da cidade. E instalação de academia ao ar livre. Então a gente tenta buscar uma coerência na destinação, mas com uma amplitude de visão. Porque você não pode deixar também de enxergar o que os outros vereadores vão fazer e o que o poder público já tem programado. Porque senão você vai destinar um recurso que ele já tem ali a sua fonte de receita e a sua programação, então você vai perder esse recurso. Tá? Então, dentro do esporte, eu tenho bastante acesso, posso citar aqui o rugby, o atletismo, até mesmo a associação de basquete. São entidades que estavam com a documentação pronta, promessas minhas lá atrás também de campanha, você não pode se desgarrar disso, né? Eu acho que compromisso tem que ser honrado, tem que ser cumprido, e algumas entidades. Mas eu fiz questão também, Sibeli, de ajudar no avanço da troca da iluminação. Então, alguns pontos eu indiquei lâmpada de LED. Você tocou num ponto bem interessante, que é realmente as emendas impositivas, cada vereador, são 3 vereadores, podem fazer as suas indicações, mas existe em algum momento vocês se reúnem ou conversam, porque realmente não adianta de repente todo mundo resolve fazer uma parte da destinação para o Lar Frederico Ozanam, por exemplo, e de repente outros lugares vão ficar com deficiência Então, existe alguma conversa entre vocês para que haja um equilíbrio nessas destinações ou, por enquanto, não? Cada um vai fazendo o que acha que é coerente? Olha, se a gente for ver o modelo que a gente tem hoje na política, são partes, são partidos e cada um tem os seus interesses e foram eleitos aqui por uma parcela da sociedade. Então, a gente acaba tendo uma certa afinidade de trabalho por causa das sessões, por causa das votações, mas a gente não tem tanta proximidade para poder fazer um planejamento em conjunto com os 13 vereadores. Isso é muito complicado, porque tem conflito de interesses, então tem disputa. Isso é natural dentro da política, eu não estou falando algo negativo, mas dificilmente um vereador vai abrir todas as estratégias dele para mim. Por quê? Porque daqui 3 anos ele é meu adversário nas urnas. Mas eu busco sempre, eu tento, quando a gente volta um pouquinho na conversa inicial dessa minha repaginação, dessa minha mudança de comportamento, eu comecei a encarar a política diferente, Sibeli. Comecei a encarar a política um espaço muito saudável, embora para a maioria da população não seja, mas isso depende de você, da forma que você quer tratar os seus amigos, os seus colegas, a Câmara como um todo. Então eu enxergo aqui como meus aliados, lógico, com uma dose de cautela. Por quê? Porque às vezes a gente não é bem interpretado. Então eu tenho sempre conversado para eu poder não destinar um recurso, como a gente falou, desperdiçando dinheiro público. Então, eu acredito que alguns vereadores também façam isso e nas sessões você percebe que o vereador fala, olha, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, assim, só para concluir as emendas impositivas, já na área da saúde, estou destinando recurso para algumas unidades. Pego aqui o Esperança, Pagador Andrade, pego também Jardim das Indústrias, que é a região que eu moro, que é a região leste, Meia Lua. Então, São Silvestre, que é um distrito que eu enxergo que está um pouquinho abandonado. São Silvestre precisa um pouco mais de atenção do poder público, mas é isso. E sem deixar de destacar a parceria que eu tenho com o vereador Rogério Timóteo, que também é do meu partido Republicanos. A gente está pegando alguns modelos da Assembleia Legislativa, de outros municípios, com emendas coletivas. Então, a gente pegou parte do recurso para a gente poder ajudar mais. Então, olha, eu consigo, um exemplo, tá? Eu consigo 5 mil
para ajudar no mobiliário do Pagador Andrade. É um exemplo, mas é verídico. Tá. E o pastor, olha, Hernani, eu consigo mais 5 mil também, então a gente vai atender aquela demanda porque eles estão nos pedindo 10 mil. Então a gente fez isso em algumas situações. Isso é bem legal porque potencializa essas emendas impositivas, Com né? certeza. Vereador, só um segundinho, porque a gente vai falar de um projeto que tramita aqui na Câmara Municipal de Jacareí, o projeto de lei sobre o atendimento prioritário para pacientes diagnosticados com câncer. Confira a opinião da população sobre o tema. Projeto de Lei do Legislativo número 5 de 2021 dispõe sobre o atendimento prioritário a pacientes com câncer no município de Jacareí. O autor do projeto é o vereador Paulinho do Esporte. De acordo com o texto, será assegurado a pacientes com diagnóstico de câncer submetidos a tratamentos de quimioterapia e radioterapia o atendimento prioritário para a realização de consultas e exames médicos na rede municipal e nos estabelecimentos privados de saúde. É essencial, né? Eu tenho na família casos e eu gostaria que eles tivessem mais atenção, porque exame, tudo é muito demorado. Até que o meu familiar ele está sendo bem atendido. Mas a gente fica sempre querendo mais e não é assim de um dia para o outro, é meses. Muita gente, muito diagnóstico, muita coisa acontecendo, ainda tem esse Covid, muita coisa acontecendo, esse diagnóstico de câncer, ajudar quem precisa. Muita gente deve estar com essa doença, né? Que eles vão sentir mais libertos em relação a poder estar tratando e quanto mais próximo tiver, melhor. Eu acho que as pessoas necessitam de prioridade mesmo nessa fase, porque é muito triste pessoas. Eu tenho colegas minhas que teve esse problema, né? E, nossa, é muito importante mesmo. Sofre menos e também acontece o óbito, né? Falecer. Eu acho super importante, porque muitos pacientes podem, tá à beira da morte e esse tratamento pode ajudar muito as pessoas. Então, eu acho que deveria sim ter um tratamento bem avançado para esse tipo de doença. E quanto mais rápido o atendimento, mais fácil de se curar essa pessoa. É uma vantagem, né? É uma vantagem muito grande. Uma vantagem como diz a história, é uma elevação bem, quanto mais rápido, mais melhor é, né? Quanto mais rápido, mais melhor é. Porque sabe que o câncer é uma doença que se espalha rápido, né? Que seja mesmo atendido mais rápido, porque a saúde pública está precária e demora demais. Quanto mais rápido começa o tratamento, a chance é maior de cura. Eu acho que é muito importante isso, porque hoje em dia as coisas estão bem paradas, esse tratamento está bem parado, tanto por causa do Covid quanto por causa das outras doenças, então acho muito importante acelerar esse tratamento. Eu acho esse projeto um dos projetos mais humanos, porque a pessoa que está com esse tipo de doença, ela necessita ser tratada, ser apoiada. Eu acho assim maravilhoso esse projeto. Eu sou a favor e acredito que deveria se fazer mais a respeito disso também. Dê a sua opinião sobre os projetos dos vereadores da cidade. Acesse jacareí.sp.leg.br e vote. É isso aí, dê a sua opinião também, participe ali no Vota Cidadão e apresente a sua votação se você é contra ou a favor de algum projeto. Eu continuo aqui com o vereador Hernani Barreto, do Republicanos, lembrando que você também pode participar através das nossas redes sociais. Vereador, ano passado foi aprovado um projeto de sua autoria que fala sobre essa parte de chuvas, contenção de... Prevenção e contenção contra os desastres naturais. Isso, prevenção e contenção contra os desastres naturais. E amanhã você tem alguma reunião que vai tratar sobre isso. Perfeito, Sibeli. Eu acho que o papel tanto do legislador como do governante da cidade, do Poder Executivo, é também se prevenir. E parece que eu já até comentei no primeiro bloco, eu sou nascido aqui, sou filho daqui. A gente sabe que é uma cidade antiga que tem muitas dificuldades em infraestrutura. Então, eu já estava prevendo um aumento nos desastres naturais, nos problemas que a gente poderia enfrentar. E isso acontece no início do ano. Então, tá aí, todo mundo sabe. Nós tivemos uma chuva
absurda, 163 milímetros, se eu não estiver enganado, e isso prejudicou as famílias em vários pontos da cidade. Mas no ano passado eu apresentei um projeto para que a gente pudesse discutir de forma ampla aqui na casa o Plano Municipal de Prevenção e Contenção da Defesa Civil. Porque existe um plano nacional, existe um plano estadual, mas um plano muito tímido municipal. E essa provocação eu fiz, a legislação foi aprovada, nós teríamos que até o final do ano ter mais propriedade para apontar as soluções, e isso não foi feito. Amanhã nós teremos uma reunião com representantes da Defesa Civil, espero também que venha o pessoal da infraestrutura, o SAI também seria fundamental, mas é um primeiro passo, eu estou feliz de estar sendo útil à cidade e ajudando essas famílias. Até mesmo posso aqui confidenciar para vocês, na rua em que eu moro, muitos amigos perderam móveis, tiveram um abalo emocional gigantesco, e na região leste é um efeito cascata, que tem prejuízo no Jaú, no Califórnia, no Jardim Califórnia, Jardim Luiza, tem até interferência no Primavera, Marcondes, Parque dos Sinos e por aí vai. Mas nós queremos, de forma madura, discutir esse tema para que o município tenha prioridade nos investimentos. Vamos pegar a terceira ponte. É fundamental a terceira ponte. Eu sou um apoiador da terceira ponte, que ela aconteça o quanto antes. No entanto, se a terceira ponte não tivesse sido concluída ou construída, isso, você concorda comigo que não interferiria na vida ou correndo risco às pessoas? Mas já essa parte de infraestrutura, de drenagem, macrodrenagem, isso interfere diretamente. Então a gente tem que inverter a prioridade agora e fazer um investimento maciço. A Prefeitura já contratou o projeto executivo. Daqui 5, 6 meses ele vai estar concluído. E o próximo passo daí é a licitação para a execução da obra, que é o piscinão do Califórnia, uma correção dentro da Associação de Moradores do Crystal Park, uma intervenção também no Primavera e o aumento das aduelas no Jardim Luiza. É isso que vai resolver o problema da região leste e a população pode contar comigo que isso daí, para mim, é fundamental nesse ano de 2022. Joia, ainda falando sobre saúde, você também tem uma outra reunião amanhã em relação com a Secretaria de Saúde, é isso? Isso, tem uma reunião no período da tarde, já é um projeto que eu venho desenvolvendo há bastante tempo, até no período em que eu estava fora, um projeto que a gente denominou Projeto Vírgula, que vem ajudar as pessoas que têm depressão na cidade de Jacareí. É a doença do século, isso tem na minha casa, provavelmente na sua e de tantos outros que estão nos assistindo nesse momento. Então, através da emenda impositiva, eu destinei parte do recurso para a gente iniciar esse projeto no município. Dentro do setor responsável pelas doenças mentais, o pessoal que tem um acolhimento psicossocial, que eles possam enxergar o Projeto Vírgula como um projeto eficiente e eficaz, porque ele vem trazer às secretarias a mão de obra que a gente já tem para próximo da Secretaria de Saúde. Se uma pessoa que está com problema de depressão hoje está sem estímulo para praticar uma atividade física, para sair de casa, que a gente consiga levar os profissionais à Secretaria de Esportes, porque a gente sabe que cientificamente é comprovado. Uma pessoa fazendo atividade física, ela libera substâncias que vão te dar motivação, que vão dar sensação de prazer. E é isso que eu quero, é poder unir as secretarias e colocar o Projeto Vírgula em funcionamento. Vírgula porque é uma pausa? Olha, não sei se você assistiu o filme, se alguém assistiu o filme Vendedor de Sonhos. É um filme muito bacana, brasileiro, que eu aconselho. E esse filme fala sobre um psiquiatra renomado que chegou num momento muito difícil, inclusive próximo ao suicídio. E aí ele se deparou numa conversa com um morador de rua, que também tinha enfrentado um grande problema, mas eu não quero dar spoiler aqui não. E esse morador de rua falou para ele que a vida dele precisava de uma vírgula para ele continuar a sua história e não de um ponto final. Então foi daí que eu tirei esse nome.
Muito legal esse nome, inspirador, hein? E o plenário da Câmara Municipal adiou por 2 sessões a votação do projeto de lei que pretende instituir o regime permanente de trabalho à distância na administração direta e indireta de Jacareí. Inscrito na ordem do dia da sessão de ontem, a proposta de autoria da vice-prefeita Rosana Gravena foi adiada a pedido do vereador Valmir do Parque Meia Lua do DEM, que justificou a prorrogação devido à necessidade de esclarecimentos e ajustes ao tema apresentado pela Prefeitura. 3 projetos também foram aprovados, votados na sessão, além da solenidade em homenagem ao líder religioso. As informações você confere no nosso site, que é o jacareí.sp.leg.br. E a gente fala agora sobre a campanha de vacinação contra a Covid-19, que continua aqui em Jacareí. E quem nos traz mais informações é a jornalista Larissa Sotero, que está ao vivo lá no plenário. Bom dia, Larissa. Quais são as informações sobre a campanha de hoje? Bom dia a você, Cibele. Bom dia a todos que nos acompanham. É isso mesmo, a gente traz informações sobre a campanha de imunização que continua aqui em Jacareí. Você de casa acompanha agora na sua tela quem pode ser vacinado nesta quinta-feira. Os maiores de 5 anos que por algum motivo não tenham começado o seu ciclo vacinal podem procurar um dos postos de vacinação aqui na cidade para tomar a sua primeira dose do imunizante. Hoje também tem a aplicação de segunda dose da vacina e essa é para os adultos que tenham tomado Coronavac no dia 3 de fevereiro e para a população de 6 a 11 anos que tenham tomado a primeira dose no dia 27 de janeiro. Também tem a aplicação de AstraZeneca e essa é para quem tomou a primeira dose no dia 30 de dezembro, e para os maiores de 12 anos que tenham tomado Pfizer no dia 3 de fevereiro ou em data anterior. Lembrando que a aplicação de segunda dose de Coronavac e AstraZeneca acontecem exclusivamente na UBS Central. Hoje tem a aplicação de dose reforço e essa é para quem tomou a segunda dose de Coronavac, AstraZeneca ou Pfizer no dia 24 de outubro ou em data anterior e para quem tomou a dose única de Janssen no dia 24 de dezembro. Agora, atenção para os horários de atendimento. As crianças entre 5 e 11 anos serão atendidas até o meio-dia nas seguintes unidades: o BS Santa Cruz dos Lázaros e o BS do Parque Santo Antônio, além das unidades municipais de saúde da família do Cidade Salvador e do Jardim das Indústrias. A partir das 13 horas, essas unidades de saúde irão atender o público acima de 12 anos. As demais unidades aqui de Jacareí já estão aplicando as vacinas e irão aplicar até às 17 horas no público acima de 12 anos, com exceção, como sempre, da UBS Central, porque lá eles aplicam a vacina até às 19 horas. Mas lembrando que a UBS Central só aplica a vacina nos maiores de 12 anos. Se você for tomar a sua vacina e for tomar a primeira dose, precisa levar um documento de identificação com foto e um comprovante de endereço. Os menores de 18 anos, precisam estar acompanhados de um dos responsáveis e quem tiver comorbidades precisa levar um documento que comprove essa condição. Se você for tomar a sua segunda dose ou então a dose reforço, precisa levar o indispensável cartão de vacinação. Outras informações você confere em jacareí.sp.gov.br e pode tirar todas as suas dúvidas no telefone 156. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Larissa. E olha que boa notícia, a partir do dia 1º de março, agora, terça-feira, motocicletas e similares não precisarão pagar a tarifa do pedágio na rodovia Presidente Dutra. A medida é baseada em um decreto do governo federal. Em 2021, o Ministério da Infraestrutura estabeleceu a diretriz político-pública de isenção da cobrança da tarifa de pedágio para motocicletas e similares. A medida vale para projetos de concessão de rodovias federais em fase de licitação.
Em Jacareí, uma das principais vias é a Presidente Dutra, que ao longo da extensão conta com 6 pedágios, sendo um deles aqui no município. O maior desafio para os moradores de Jacareí é precisar pagar taxa ao entrar ou sair da cidade, além de não conseguir cruzar os trechos que ligam os bairros da região oeste com a região leste de forma mais rápida e sem custo adicional. A tarifa para motocicletas no trecho de Jacareí, até então, era de R$ 3,10, metade do valor estabelecido para veículos de 4 rodas considerados de passeio. Nossa equipe conversou com David, que há 4 anos trabalha como entregador e conta as dificuldades financeiras para os motociclistas. Sim, com certeza. A gasolina é um absurdo. Ultimamente, de 2 anos para cá, o preço das peças de manutenção subiu em 100% devido à pandemia que teve. Creio eu que subiu tudo, mas para a gente, de verdade, subiu 100% o preço das peças, pneu, óleo, tudo. Além de realizar entregas no município, ele utiliza rodovias com frequência para realizar serviços de motofrete. Por isso, a medida de isenção do pedágio vai colaborar com a renda familiar. Com certeza, vai ajudar e muito, porque vamos dizer que é um gasto a menos que o motoboy vai ter, certo? Porém, que ele possa investir na casa dele, na família dele, nos filhos, já ajuda bastante. Edivaldo é lojista, vende motos há mais de 10 anos e dirige desde muito cedo. Para ele, o veículo é mais econômico e acessível e a mudança no pagamento da tarifa do pedágio vai ajudar o motociclista. Vai ajudar bastante, né? Vai ajudar muito, principalmente até para facilidade de passagem, né? Trânsito, vai melhorar o trânsito, com certeza vai melhorar bastante. Qualquer economia é bem-vindo, com certeza. A medida na rodovia Presidente Dutra começa a valer a partir do dia 1º de março, data de início das atividades da nova concessionária que vai administrar a via, conforme estipulado em contrato de concessão. Isso aí, notícia boa aí para quem é motociclista e tem aí seus veículos similares à motocicleta. Vereador, ontem então entrou na pauta o projeto de home office, né? Não foi votado, foi adiado. Qual a sua opinião em relação a isso? Sibeli, é o seguinte, eu sou o único vereador, servidor público do município de Jacareí. Então, levantei essa bandeira de valorização do servidor em toda a minha atuação aqui na Câmara Municipal. E eu não sou contrário ao teletrabalho, o home office. Acontece que o projeto, no formato em que ele foi apresentado, ele necessita de uma discussão abrangente. E eu vou citar alguns pontos aqui para você. Eu, inclusive, propus um adiamento maior de 5 sessões, porque nós temos feriado, complica na semana que vem, qualquer reunião. Depois, na outra sessão, a gente tem só segunda e terça, então eu acho o tempo muito curto. Então eu não descarto essa possibilidade de propor mais um período para que a gente tenha uma legislação que vá dar cobertura, segurança, tanto para a prefeitura como para o servidor público municipal. Tem um artigo, que é o artigo 6º da lei, que fala que o servidor vai fazer o requerimento do teletrabalho e, se aprovado, o servidor é responsável pelo investimento em sua residência. Então a prefeitura tira o vale transporte, o refeição não está, mas eu acredito que tiraria também, e a pessoa ainda tem que tirar dinheiro do bolso. Ora, desculpe se eu estiver enganado, mas vai ter economia de não pagar o vale transporte, já de cara já está no projeto. Talvez do vale refeição, redução de conta de água, luz e telefone, e o servidor ainda tem que tirar do bolso. Então, por que eu sou a favor? Porque nós temos um novo formato de mundo. Com a pandemia, a gente viu que tem profissões que podem muito bem melhorar trabalhando em casa. Mas não são todas, não são todas. E o servidor público já carrega
um estigma, já carrega uma marca negativa, né? Ah, servidor não trabalha, tal. Então, um outro ponto é sobre o controle, a fiscalização. Como que isso vai ocorrer? A responsabilidade. Se um servidor compra um computador que ele precisa trabalhar, aquele computador é hackeado e acaba interferindo nas finanças do município, se o profissional for da Secretaria de Finanças, de quem é a responsabilidade? Porque está delegando para o profissional a aquisição do equipamento. Então, esses foram alguns pontos, mas a gente também não pode esquecer que tudo está atrelado ao Estatuto do Servidor Público do município de Jacareí. E eu não vi em nenhum momento essa discussão. Nós vamos ter que mudar dispositivos. Então não dá para você fazer alguma coisa sem você amarrar na outra ponta. E essa legislação, ela depende de um decreto regulamentador. Esse decreto regulamentador, tá? Eu não sou o dono da verdade, mas com um pouco mais de 20 anos aí de experiência, eu acho que é salutar você deixar as cores partidárias de lado. Isso faz parte da governabilidade. Chamar todos os representantes do povo, colocar numa mesma mesa e escutar, ouvir. Isso é importante. Você ouvir as ideias para você depois ter convicção na votação. Isso não aconteceu, porque a regulamentação através do decreto, ela não vem encartada no projeto. O que nós temos no projeto é o texto da lei e a mensagem justificativa do prefeito. O decreto, dentro dessa governabilidade, ele tem que ser colocado em pauta, ele tem que ser discutido, porque muitas dúvidas do vereador no projeto estarão esclarecidas no decreto regulamentador. É um novo mundo que se abre e com ele aí os vários riscos, precisa de realmente muita discussão e muita análise para esse mundo que provavelmente vai se abrir a partir de agora, né, vereador? Não tenha dúvida, até porque eu sou legalista em alguns pontos, sempre atrelado à legislação, até pela minha formação, mas de forma até mais enaltecida nesse quesito. Quando a gente pega o artigo 37 da Constituição, que você tem ali o princípio da legalidade, o princípio da impessoalidade, moralidade, e aí vamos falar da eficiência, aí é o ponto-chave na discussão desse projeto, né? E dando publicidade, que é o último princípio que está no caput do artigo 37, essa publicidade é a transparência que nós temos que ter em todos os sentidos. Vereadora, eu queria muito continuar esse assunto, porque direito do servidor público é um assunto que eu particularmente gostaria muito de saber, eu acho que muita gente aqui, mas a gente precisa ir para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade, informações sobre a revitalização na pista de BMX e vai saber sobre as oportunidades do curso de moda. A gente volta já.